professores, professoras, você que vai fazer a prova do seletivo de São Sebastião da banca Publiconsult, ou você que vai fazer alguma prova da banca Publiconsult, fique comigo até o final do vídeo, gente, que eu vou estar corrigindo a prova de 2024 de arte, né? Mas o português foi igual na parte da tarde para todo mundo. Eu estarei corrigindo questões da 1 a 20, né, que engloba português, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos. Então, nesse vídeo, você vai estar vendo questões comentadas de português, legislação educacional e conhecimentos pedagógicos da banca Publiconsult, prova que foi aplicada dia 8 de dezembro de 2024, aqui em São Sebastião. Então, fique comigo até o final do vídeo para você poder acompanhar essas questões comentadas aí, tá bom, gente? Então, mais uma vez, sou o professor Martins Caraguá, seja bem-vindo ao meu canal, faço vídeos aí para concursos, né? Então, gente, meu canal faz isso, eu tenho vários vídeos no canal para concursos educacionais, tá? Conhecimentos pedagógicos, materiais, vou estar fazendo várias playlists aí para os concursos que eu também vou fazer, né? Da PND. Então, o vídeo é para isso, seja bem-vindo, professor Martins Caraguá, vamos ao vídeo aí, gente. Então, mais uma vez, tá? Prefeitura Municipal de São Sebastião, processo seletivo 2024, 8 de dezembro foi a prova, né? Então, gente, eu fiz essa prova ano passado, para arte, e essa banca, só para dar um adendo a vocês, banca Publiconsult, ela adora essas questõezinhas aqui, ó. 1, 2, 1 apenas, 2, 1, 2 e 3, tá? Então ela cobra bastante que você saiba sobre o conteúdo. Vamos começar com essas 5 questões de português, né? Tem um tempo, um texto aqui para você ler. A banca é muito boa, ela já sublinha algumas questões e com certeza vai cobrar alguma coisa. Vamos lá então? Primeira questão, gente, ó. Analise a consequência dos seus sucessos. Peraí. Analise a consequência, as seguintes exposições, perdão. 1. O aluno, como consequência dos seus sucessos, né, e fracassos, desenvolve procedimentos de controle que viabilizam definir como administrar seu tempo. 2. O professor tem plena autonomia para estabelecer limites criteriosos visando restringir a autonomia dos alunos. 3. Compete aos alunos arbitrar livremente a respeito de como atuar e quando atuar na escola. Gente, essa é uma questão muito clara, está muito na cara, né? Que a questão é a alternativa A, tá bom? Vou conferir o gabarito aqui da prova. Questão 1. Só dar uma adendo aqui. Educação básica. Aqui, isso mesmo. Questão, primeira alternativa é A, tá muito na cara, né, gente? Ó, o professor tem plena autonomia de saber limites criteriosos e restringir? Não, né, gente? E compete aos alunos arbitrar livremente. Então você percebe que aqui é muito fácil. É a número 1, tá bom? É muito claro que é a número 1 aí, gente. Então, gente, dando um pouquinho mais de ênfase aí na questão que está errada, o texto diz que a vivência do controle do tempo, a 2, tá? Pelos alunos se insere dentro de limites criteriosamente estabelecidos pelo professor, que se tornarão menos restritivos à medida que o grupo desenvolva a sua autonomia. O professor estabelece limites, mas o objetivo não é restringir a autonomia de forma geral, e sim criar um ambiente seguro para o desenvolvimento da autonomia, com limites que se tornam menos restritivos à medida que a autonomia aumenta. A ideia de plena autonomia para restringir não se alinha totalmente com o propósito de desenvolvimento da autonomia, tá? E a 3, o texto contradiz isso, né? A afirmação da alternativa 3, porque delegar esse controle não quer dizer de modo algum que os alunos devam arbitrar livremente. Então, bem óbvio, né? Questão 1, alternativa A. Vamos aí para a questão 2. São importantes as atividades em que o professor seja mero orientador do trabalho, cabendo-lhe o planejamento e execução de atividades, estabelecer a organização de grupos, disponibilizar os recursos materiais necessários, de acordo com o texto, gente, qual que está correto? Tá. Pelo gabarito da prova, gente, a questão 2 é a letra B, tá? Tá meio óbvio aí, mas vamos lá. B, que seria 1 e 2, né? Tá aqui, ó, letra B, 2, perdão, gente, 2 e 3 apenas. Por que a 1 tá errada, gente? O planejamento e execução de atividades.
O texto afirma que, cabendo aos alunos o planejamento e a execução, portanto, não compete ao professor nessa situação. Então, 2 e 3 está certo, porque o texto diz que é preciso que o professor estabeleça a organização de grupos, essa atribuição compete ao professor. E 3, é preciso que o professor disponibilize recursos e materiais adequados, né? Também compete ao professor. Alternativa B, de bola. Ou, como fala meu querido amigo Kellerman, né, diretor aqui da rede, bosque, B de bosque. Vamos lá, gente. Questão número 3. O ato de o aluno passar paulatinamente a interferir na organização do tempo, exercendo maior controle do texto, maior controle sobre suas atividades, acarreta autoestima, disciplina ou consciência. Gente, 3, pelo gabarito da questão, a 3 é a letra A, né? Letra A, que quer dizer apenas, só a autoestima. Vamos lá. O texto não menciona diretamente. Eita. Isso. É autoestima no caso, né? Que o ato do aluno passar paulatinamente a interferir na organização do tempo, autoestima. Disciplina não é, né? Porque a disciplina é uma consciência lógica inerente à autorregulação do tempo. E autoestima, isso mesmo. Então, pelo gabarito da 3 é a questão 3A, autoestima somente, tá? Então tá aqui apenas. Vamos para 4, gente. Sinônimo de arbitrar. Essa é fácil, hein? Pelo gabarito, gente, a alternativa certa da 4 Perdão, houve um equívoco. Estou confundindo a prova aqui. O gabarito da 3, só corrigir aqui, porque a gente erra também, né? Não é a gente. Eu estou vendo o gabarito da prova de PEB 1. Depois eu mostro a vocês o gabarito na íntegra, tá? A questão número 3, o gabarito aqui é a letra D, né? Que tá falando aqui nenhuma. Então, letra D, de acordo exclusivamente as concepções do texto estão corretas, nenhuma delas. A questão 3, então, é a letra D, de dedo, tá bom? Tá aqui falando que nenhuma delas está correta. Vamos para 4, gente. 4, questão 4, sinônimo de arbitrar. Vamos lá. A questão pede sinônimos de arbitrar. Arbitrar significa decidir, julgar ou determinar, né? Arbitrar de árbitro, né? De futebol aí. Vamos lá. A questão 1 fala, na alternativa 1, deliberar, resolver ou determinar. Gente, pelo gabarito, a 4 é a alternativa C, de casa. Então a 4, estamos aqui na 4. Se eu pegar aqui o bonequinho do gostei, peço que você que assistiu o vídeo clique no gostei, tá bom? É um joinha que tem embaixo para me ajudar aí no engajamento do canal, muitas pessoas poderem ver também. Então vamos lá, gente. 1, 2 e 3. Questão C, 3 a 4, perdão. 1, 2 e 3, ou seja, todas estão certas aqui, ó. Certinho? Então vamos para a questão 5. Vamos lá. Vou falar para vocês o que significa cada um deles, tá? Então vamos lá. A questão 4. Só um momentinho, gente. Deu um chabures aqui. Então, questão 4, né? A alternativa é a alternativa da 4, só recapitulando aqui, é a C, né? Tinha falado para vocês que a letra C, todos. Vamos lá. O que significa deliberar, gente? Deliberar significa decidir após discussão e reflexão. É um sinônimo. Resolver. Resolver significa encontrar a solução para algo, decidir. Né? É um sinônimo também. E determinar significa estabelecer com precisão, decidir, fixar. É um sinônimo. Então a questão pede sinônimos de arbitrar. Então todas estão corretas, tá bom? Questão número 5 agora. A questão número 5. Alternativa, vamos lá. As seguintes palavras estão As seguintes palavras ou expressões do texto encontram-se escritas de forma incorreta, de acordo com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa.
Autorregulação. O que é autorregulação? Como em autorretratos, ultrassonografia. Constrói, o correto é constrói, e a medida, e o correto é a medida. Então, sem crase. Vamos lá, gente. Qual dessas aí estão corretas, tá? Vamos lá. A, B, C ou D. Questão 5. Vamos lá. Aqui no gabarito da prova fala que a questão 5 é a alternativa A, que só a primeira está correta. Vamos lá. O correto é autorregulação, como em autorretrato. De acordo com o novo acordo ortográfico, o if é eliminado em palavras compostas com prefixos, quando o segundo elemento começa com R ou S e o prefixo termina em vogal. Nesses casos, o R ou S é duplicado. A autorregulação se torna autorregulação. Essa afirmação está correta. Então, a 2 constrói, o correto é constrói. O novo acordo ortográfico elimina o trema e o acento agudo nos ditongos abertos em ei e oi, em palavras paroxítonas como heróico e paranoia. No entanto, o acento permanece nos ditongos abertos de palavras oxítonas. Ou tem vídeo no canal explicando o que é isso, tá, gente? Ou em formas verbais em que o acento tônico cai no ditongo, como em constrói, de construir, e destrói anéis, portanto. Portanto, constrói continua com acento. A afirmação de que constrói e é o correto está incorreto. E 3. A medida, né? A expressão a medida que é uma locução conjuntiva proporcional ou causal, que exige crase. E aí tá falando que não exige crase, né? É uma construção fixa, gente. A medida sem crase a medida sem crase se refere ao substantivo medida, sem a preposição a. No contexto, à medida que o grupo desenvolver sua autonomia, a crase é obrigatória. Portanto, a afirmação de que o correto é a medida sem crase está incorreta. A afirmação letra A. Vamos para a questão 6. Questão 6, gente. É isso mesmo. Vamos lá, questão 6. Cadê a questão 6? Ah, tá. Questão 6 está falando assim. O substantivo artista é classificado como... Então vamos lá, gente. O substantivo artista é classificado como A. Comum de dois gêneros, pois sob uma só forma designa os indivíduos de dois sexos, dos dois sexos. B. Composto, pois abrange vários indivíduos do mesmo agrupamento social. C. De gênero incerto, sendo usado pelos escritores como mesma significação. Ou D. Sobre o comum. Gente, a 6, pelo gabarito da prova, é a letra A, né? Comum de dois gêneros. Vou até marcar aqui. Então tá aqui, letra A, comum de dois gêneros, tá? Por que que é A? É aquele com uma única, é aquele que com uma única forma com uma única forma, né, sem flexão de gênero, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. E o gênero é indicado pelo artigo ou outro determinante. Exemplos: o artista. Tá. Por que não é composto, gente? Por que não é AB? É formado por mais de uma palavra, substantivo composto. Artista é uma única palavra, portanto não é composto nesse sentido. A definição dada na opção B abrange vários indivíduos no mesmo agrupamento social. Se refere a coletivos, o que não se aplica diretamente. C. Não é de gênero incerto, porque não é uma classificação gramatical padrão. E não é sobre o comum, porque aquele que sobre o comum é aquele que possui apenas um gênero e se refere a pessoas de ambos os sexos, sem que o artigo ou outro determinante mude. Exemplos, né? A criança pode ser menino ou menina, o cônjuge pode ser homem ou mulher. Então, letra C, a número 6 é a questão alternativa A, tá certo, gente? Então vamos aí para a questão de número 7 aí. Então vamos lá, gente, questãozinha de regência verbal, né?
Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta conforme os termos sublinhados. Ó, Segala, Domingos Pascoal Segala. Chegamos a São Paulo, esqueci-me o nome da noiva. O novo filme de Walter Salles agradou os críticos ou a testemunha possui residência. Então, pelo gabarito, gente, o número 7 é a letra. Qual que você acha que é? D, né? Possui residência. Vamos lá. Por quê, gente? Por quê? O verbo chegamos a São Paulo pela manhã. Vamos lá. O verbo chegar rege a preposição a. No entanto, nomes de cidades que não exigem artigo não recebem crase. São Paulo não exige artigo. Se vou a São Paulo, volto da São Paulo, né? O correto seria chegamos a São Paulo pela manhã, portanto incorreta. B. Esqueci-me. O verbo esquecer é transitivo direto quando não pronominal. Exemplo, esqueci o nome. Quando pronominal, esquecer-se exige a preposição de. Esqueci-me do nome da noiva, portanto incorreto. Por que não é a C, gente? Agradou os críticos. O verbo agradar é no sentido de causar agrado, satisfazer. É transitivo indireto, ou seja, exige a preposição a. No caso seria ao, né? Agradou aos críticos e não os críticos, né? É isso mesmo, o novo filme de Walter Salles agradou aos críticos, portanto é incorreto. E a D está correta porque o verbo possuir é transitivo direto, gente. E a preposição em, no caso na, para indicar lugar, está corretamente empregada para residência. A frase está isso mesmo, correta. Vamos para a questão 8, gente. Vamos lá. 8 de advérbio, né? Tem vídeo no canal falando também aí de advérbios. Tá, dá uma procuradinha nas playlists, já que você acha lá. Bem, mal, melhor e pior são advérbios do que, gente? Bem, mal, intensidade, condição, afirmação ou modo. 8, essa é fácil, né, gente? Isso aqui tá na ponta da língua. É advérbio de modo. Vamos, mas mesmo assim, vamos lá. Vamos lá, gente. Perdão. Bem e mal de modo, melhor e pior são formas comparativas de bem e mal, também de modo e qualidade. Portanto, eles são advérbios de modo, alternativa D. Vamos para 9 e depois a 10. E assim nós acabamos aí o português aí, gente. Vamos lá, gente, ó. Professores, mais uma vez, obrigado, né? Estamos aí com quase 20 minutos de vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco longo, né? Por causa que eu tô dando os comentários, tudo, falando um pouquinho das questões, dando as opiniões aí. E então, se você gostar, né, segue igual esse emoji aqui, ó, no clica no gostei aí pra gente aí, tá bom? Vou fazer um vídeo só, porque ficar fazendo vídeo picado, eu tenho outras. Preciso começar a falar um pouco dos temas que vai cair na prova aí, tá bom? Então será um vídeo só da questão 1 a 20, igual tá aqui. Vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Um vídeo só da 1 a 20, tá bom? Que é o conhecimento pedagógico aí. E aí, para quem vai fazer prova de arte, eu vou fazer um vídeo de arte, de educação física, para falar no específico o que foi que caiu, tá bom? Vamos lá, então, voltar aqui a nossa questãozinha. 9 e 10, né? Vamos lá, gente. Questão 9. Que forma adquire o verbo interferir conjugado na segunda pessoa do plural do pretérito mais que perfeito? Gente, uma coisa que eu notei o ano passado, eu fiz as duas provas, né? PEB 1 de manhã, dia 8 de dezembro, e PEB 2 à tarde, porque eu estava só com a matrícula em Caraguá e tudo mais. O modelo da prova, gente, ele é praticamente o mesmo, só muda as questões, obviamente, entendeu? É o mesmo modelo. O meu que pediu na prova de manhã, pediu na prova da tarde, de modelo diferente. Então, eu aconselho você que vai fazer as duas provas, uma prova só, se você é específico, faça de manhã também para você ver a prova como que é. Obviamente, logicamente, não é as mesmas questões, né, gente? Mas são parecidos, tá bom? Então vamos lá, questão 9, gente, o gabarito da 9 é a letra B de bosque, tá? Interferireis, tá bom? Por que que é interferireis? Gente, vamos lá. Interferieis, na A, é pretérito imperfeito do indicativo, né? Vós interferieis. Interferieis. B de bosque, né? Tá certo? Por quê? Pretérito mais que perfeito indicativo, né? C tá errada porque é futuro do pretérito e D tá errada porque é pretérito imperfeito subjuntivo, tá bom? Então a letra B de bosque
é a correta. Tá aqui, ó, tá bom? E vamos para a questão 10, onde a gente encerra essa parte de português aí. Assinale a alternativa que contém oração subordinada, substantiva, conjunção, tá, gente? Se não me engano aí. Objetivo direta. 10. Gente, a questão 10, o gabarito da 10 é a letra C, de casa, de cereja também, né? Vamos lá. A 10 é C de casa, isso mesmo, acabei de falar aqui. Deixa eu ver aqui, 10. Isso mesmo. Pelo gabarito, a questão é a letra C, né? Se eu marcar um X aqui na C. Vamos lá, por que não é a A, gente? Vamos lá. Maria foi quem menos contribuiu. Quem menos contribuiu é uma oração subordinada adjetiva. O verbo principal é foi. B. Veja que dia viajaremos. Que dia viajaremos funciona como objeto direto do verbo veja. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então tá errado, né? A C. Não me oponho a que você estude. Isso aí, gente. Estude com o professor Martins aí. Vários vídeos bacanas para ajudar você que vai fazer as provas aí, tá? Repito que são um vídeo simples, conteúdo básico para todo mundo. E se você quiser um conteúdo mais específico para algum cargo, alguma matéria, temos aí, eu tenho a professora Janaína que vem nos materiais maravilhosos aí, tá bom? Então vamos lá. O verbo opor-se é transitivo indireto, regendo a preposição a, né? Que opõe-se a algo. A oração a que você estude completa o sentido do verbo opor-se e é introduzida pela preposição a. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É isso mesmo. É uma SSOI. E a D, tá certo lá no caso a C, né? E a D, gente, que ela é rica, funciona como sujeito do verbo sabe-se, voz passiva sintética. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então a 10 é a questão letra C, de casa. Vamos lá, gente, continuando. Agora começamos na parte da legislação de ensino, tá bom? Vamos mudar um pouco agora. Lembrando vocês que a prova da Público Consulta de São Sebastião, as de português tem peso 1, legislação de ensino peso 2, conhecimentos pedagógicos peso 4, se eu não me engano, e a conhecimento específico peso 6, tá? No caso, cada pergunta específica vale 6 pontos, tá bom? Vamos lá, de legislação de ensino aí, ó. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia do quê, gente? 1. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições de estudo do educando. 2. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. 3. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, exceto para os que não tiveram acesso à idade própria. Gente, questões de legislação de ensino, a gente faz muito tempo, faz prova há muito tempo, tem algumas palavrinhas que fazem com que você acerte, né? Se você prestar atenção. Vamos lá. Questão 11, pelo gabarito da prova, a alternativa é a alternativa A aqui, ó. 1 e 2 apenas, porque esse exceto já matou a galinha, né, gente? Nós vamos ver por que tá errado. Vamos lá. A afirmativa 1, gente, é o artigo 208, inciso 6 da Constituição Federal, prevê oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. Então está correto. O 2, atendimento educacional especializado ou gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente a rede regular de ensino. O artigo 208, inciso 3 da Constituição Federal, prevê atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, né? Na rede regular de ensino, isso está correto, né? Embora a terminologia necessidades especiais seja mais recente, o sentido é o mesmo dos portadores de deficiência, original da Constituição Federal, que foi atualizado posteriormente em outras legislações. E a 3 está errada, gente, porque o artigo 208, inciso 1 da Constituição Federal, prevê ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não obtiveram acesso na idade própria. O termo exceto faz com que você acerte, no caso, que está errado, né? Então vamos lá, gente. Questão número 12, sem perda de tempo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu tenho o maior prazer e carinho em responder. Gente, 12. Analise as seguintes exposições acerca do ensino fundamental. Gente, tem as situações 1, 2 e 3.
Pelo gabarito da prova, gente, a alternativa certa da 12 é a letra B de bola, né? 1 e 3 apenas, né? 1 e 3 apenas. Vamos ver porque que a 2 está errada? Vamos lá, 2 fala. O ensino religioso de matrícula obrigatória. Gente, o ensino religioso ele não é matrícula obrigatória, ele é matrícula facultativa, né? Então tá errado. Se você soubesse aí, você já acerta a questão, tá? O artigo 210, inciso 1º da Constituição Federal, o ensino religioso de matrícula facultativa, não é obrigatório, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. A disposição está incorreta em 2 pontos: matrícula obrigatória, o correto é facultativo, e a inclusão de escolas privadas. A Constituição Federal se refere apenas às escolas públicas, tá? Então tá fácil aí. A 1 tá certo, porque a Constituição, o artigo 210 da Constituição Federal afirma isso. E a 3 também está correta, né? Porque o artigo 210, inciso 2, prevê o ensino fundamental regular, seja ministrado em língua portuguesa. Então tá certinho aí. Vamos para a questão de número 13, gente. Vamos lá. Questão 13 aí. Estamos chegando no final, hein? Vamos lá. Questão 13, o gabarito da questão 13 é a letra D de dedo. Vamos lá que eu dou a resposta para você, né? Mas eu falo por que está errado. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de transporte e alimentação, material didático escolar e assistência à saúde. Então, gente, todos estão certos aí. Porque a 13, ela fala da LDB, né? Lei 9394, 96, artigo 4º, inciso 8º. A questão pergunta sobre os programas suplementares garantidos pelo artigo 4º, inciso 8º da lei da LDB. Tá? Então o artigo 4º, inciso 8º, afirma tudo isso aí, tá, gente? Então, certo, são todas aí que estão corretas aí. Vamos para a questão de número 14. Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal aí. E se você gostou, faz igual esse bonequinho aqui, ó. Deixa o like pra gente aí, tá bom? Então vamos para a questão 14, gente. A questão 14 fala assim, ó. Analisa as seguintes disposições com relação aos currículos da educação básica. Vamos lá. 1. A música, a dança, a literatura e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular obrigatório do ensino da arte. No caso aqui já está com conhecimentos na prova de arte, mas se você ajuda bastante, tá? No PEB 1 também. A exibição de filmes, lembrando que essas perguntas da 1 a 20, se não me engano, foram iguais para todos os cargos de PEB 2, tá, gente? Só da 21 a 30 que foi específico para cada disciplina. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. E 3. Os currículos devem abranger obrigatoriamente. Obrigatoriamente, mais uma palavrinha aí, que se você tiver atenção na prova, você já acerta. Vamos lá. O gabarito da questão número 14, gente, aqui de arte, é a letra C. Então, já vou marcar aqui a letra C para você, tá bom? Vamos lá. Gabarito da 14 é a C. Isso mesmo, tá? No caso aqui tá certo, gente. Por quê? Música, dança. Por que a 1 tá errada? Vamos lá. Da 14. Música, dança, literatura e o teatro são linguagens artísticas que constituirão o componente curricular obrigatório. Gente, o artigo 26, inciso 6 da LDB, com redação dada pela Lei 13.278 de 2016, expõe as artes visuais, gente. Tá faltando artes visuais aí. São 5 linguagens artísticas que compõem o currículo arte. Artes visuais, artes integradas, música, teatro e dança, né? Trata o inciso 2 desse artigo. A disposição lista literatura em vez de artes visuais. Então tá errado por isso, tá? 2 está certo, porque o artigo 26, inciso 8º da LDB, acrescentado pela Lei 13.006 de 2014, prevê a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar, tá certo? E a 3, isso. O artigo 26, inciso 1º da LDB, estabelece os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, deve ter a BNCC a ser complementada em cada sistema de ensino. Então, 14 alternativa aí, C de cereja. Isso mesmo, gente, de cereja. Vamos para a questão 15. Vamos lá, gente, questão 15.
Analisa as seguintes disposições a respeito do direito à educação da criança e do adolescente. 1. É dever da instituição de ensino assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. 2. É direito dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. E 3. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar em caso de baixo rendimento escolar ao aluno considerado como tal, aproveitamento abaixo de 50%. Lei no ECA, né? Famoso ECA aí, artigo 53 e 56, Lei 8.069 de 1990. Gente, qual dessas questões estão corretas? Tem um vídeo no canal do ECA também, tá? Falando os principais artigos lá. Então, vamos lá. Pelo gabarito, a questão 15, gente, é a alternativa A, tá? A 15, a alternativa A, 1 e 2 apenas. Por que a 3 está errada, né? Vamos ver por que a 3 está errada, gente. Vamos lá, vamos lá. Tá. Aqui. Então vamos lá, gente. A questão A, 1 e 2 apenas. Por que a 3 está errada? Vamos lá, gente. O artigo 56 do ECA dispõe que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar casos de maus tratos envolvendo os alunos, reiterações de faltas injustificadas, evasão escolar, esgotados recursos escolares, elevados níveis de repetência. O ECA não estabelece um percentual específico, como 50%, para caracterizar o baixo rendimento a ser comunicado ao Conselho Tutelar. Apenas menciona elevados níveis de repetência, né? Então, muito importante prestar atenção nessas letrinhas aí. A especificação do percentual não está na lei, portanto, essa disposição está incorreta, sendo apenas a letra A, 1 e 2 apenas. Gente, chegamos aqui na 16. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar um pouco o vídeo e já tá com meia hora. O que vocês acham? Não, vou continuar, vamos embora. Vamos que vamos, porque aí já acaba aqui mesmo, tá bom? Vamos lá, gente. Questão 16. Conhecimentos pedagógicos. Analisa as seguintes exposições concernentes à unção da intervenção do professor na concepção construtivista de aprendizagem. 1. O professor deve atuar para que os alunos transformem seus esquemas interpretativos em outros que deem conta de questões mais complexas que as anteriores. 2. Os erros devem ser corrigidos no momento certo, que nem sempre é o momento em que foram cometidos. 3. Em suma, o papel do professor deve ser fundamentalmente o de corrigir o aluno e, nesse sentido, aprender é substituir respostas erradas por respostas certas. A cada 3 está me incomodando, né? Eu que sou professor de História e Arte também. Vamos lá, gente. O gabarito da prova fala que, no final do vídeo, eu vou deixar aqui na imagem do vídeo o gabarito, tá? Vocês podem tirar um print e marcar, depois assistir de novo e corrigir as questões aí. A questão 16, gente, é a letra A, né? 1 e 2 apenas. Pelo gabarito da prova é a letra A, como eu já suspeitava. Por quê, gente? Ó, essa aqui, ó, o sumo papel do professor deve ser fundamental corrigir o aluno, né? E aprender, substituir resposta. Não, isso aí tá bem coisado, né? Então tá aqui, ó. Por que essa aqui tá errada, gente? O papel do professor vai muito além de simples correção. Ele é um mediador, um provocador de desequilíbrios, um facilitador da construção do conhecimento. Aprender no construtivismo não é meramente substituir o errado pelo certo, mas sim reorganizar e elaborar esquemas de pensamento, tá? Então, nós estamos falando de construtivismo aqui, alternativa A. Vamos lá. Questão 17, gente, vamos lá. Questão 17, tá aqui com vocês. Vamos lá, tem um textinho aqui, ó. Para que isso possa verdadeiramente acontecer, é essencial que os professores tenham coragem. Os professores tenham coragem de vestir a escola e sua fisionomia de quartel e deixar de ser um disfarçado campo de competições para, aos poucos, ir se transformando em um verdadeiro centro de descoberta do outro e também um espaço estimulador de projetos solidários e cooperativos, identificados pela busca de objetivos comuns. Celso Antunes, Como Desenvolver as Competências, Sala de Aula, 2001, página 3 a 16. De acordo com a fonte referida, gente, Celso Antunes, o texto do enunciado se refere a qual dos 4 pilares da educação? Gente, aprender a conhecer,
Aprender a viver juntos, aprender a viver juntos, a viver com outros, aprender a estudar, aprender a fazer. Vamos lá, gente, qual que é? Pelo gabarito, a 17 é aprender a viver juntos e a viver com os outros, tá bom? Então, letra B aqui, ó. Por que que é a B? Vamos lá? 17. Vamos lá. A ênfase na descoberta do outro, projetos solidários e cooperativos e busca de objetos comuns, ela responde à pergunta, né? Remete diretamente ao pilar que trata a convivência e cooperação social. A. Aquisição de instrumentos da compreensão. No caso, a C, né? Não é um dos 4 pilares. Aprender a estudar, pelo amor de Deus. E D. Aprender a fazer a aquisição de competências que permitam enfrentar situações diversas. Então, é a letra B, que é aprender a viver juntos. Vamos aí para a questão 18, gente. Divisão do trabalho pedagógico. Vamos lá, questão 18, pelo gabarito da questão 18, a letra C de cereja. Vamos lá, gente. Questão 18 aí, Felipe Perrenot, né, as 10 competências para ensinar, página 79. Esse texto aqui, a divisão do trabalho pedagógico, aumenta na escola primária com a emergência de papéis específicos, apoio pedagógico, coordenadores de projetos, intervenção de professores especialistas. E o desenvolvimento do trabalho em dupla. Isso suscita novas formas de cooperação, como, por exemplo, a repartição igualitária das tarefas e a partir da informação em uma dupla, ou a delegação a especialistas. De um problema que ultrapassa o titular com o máximo de interações para facilitar o desempenho. O texto supra refere-se a qual das novas competências de ensinar? Gente, A. Articular os sistemas de ensino. B. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. C. Trabalhar em equipe. Ou D. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. Gente, questão 18, gente. Alternativas a 17, perdão, só para mim não errar, tá? A 17 era a B, certinho. E a 18 é a C, de cereja, trabalhar em equipe, gente. 18, perdão, é a C. Por quê, gente? Vamos lá. Articular sistemas de rede de ensino refere-se à compreensão e navegação em estrutura mais simples. B. Não é porque foca na gestão da sala de aula do ensino e aprendizagem. E D. Não é porque refere-se à capacidade de adaptar ao ensino e às necessidades individuais dos alunos. Então, beleza, questão está aqui, C. Vamos para a 19, né? A questão 19, gente, ela está falando do Libânio, né? Analisa a seguinte questão constante em uma prova escrita escolar. Quem foi o patriarca da independência? Trata-se de qual tipo de questão? De identificação, interpretação de texto, de correspondência ou de evocação simples? Gente, a questão 19, ela tem a ver com evocação simples, né? Tá te fazendo uma pergunta objetiva aí. Vamos lá, 19, então, é a letra D, isso mesmo. Porque questões que pedem para identificar algo, de identificação não é. A B não é, porque requer compreensão e análise de um texto dado. A C, de correspondência, também não é, porque relaciona elementos de duas colunas, A e B. Então só pode ser a D, que requer que o aluno lembre e reproduza uma informação específica, né, objetiva. Então tá aí, evocação simples, letra D. E chegamos na última questão. Se você está até agora aqui, sua aprovação está bem mais perto, eu agradeço de coração, tá bom? Se você conseguiu chegar ao final do vídeo, mostra que você está empenhado em conseguir aí a sua efetivação. Lembrando que o meu canal tem bastante vídeos aí para ajudar você a ver como é que é uma prova, ter essa experiência aí, tá bom? Então, gente, vamos lá, inteligências múltiplas de novo, Celso Antunes, com a segunda pergunta dele aí, tá bom? São características dessa inteligência múltipla: automotivação, capacidade de autoestima, capacidade de formação de um modelo coerente e verídico de si mesmo e de uso desse modelo para operacionalizar a construção da felicidade pessoal e social. Qual que é, gente? Ética naturalista, moral ou intrapessoal? A questão 20, ela é a alternativa D. Isso, D de dedo, gente. É a inteligência intrapessoal. De intra, aqui, ó. Por que que não é a A? Não é a A porque inteligência ético-moral não é uma das inteligências originais de Howard Gardner. Embora a ética seja um campo de estudo e desenvolvimento humano. Não é a B porque inteligência naturalista já é uma capacidade de reconhecer e classificar espécies e interagir com a natureza, né? E não é a C porque, perdão,
não é a C, isso, inteligência moral, né? Então, intrapessoal aí é a resposta certa, a letra D. De dedo, gente. Muito obrigado você aí que ficou até agora no vídeo aí. Muito obrigado mesmo, né? Nesse vídeo a gente corrigiu as questões aqui de 1 a 20. Vou deixar aqui o bonequinho aqui para se inscrever no canal, se você gostou do vídeo. É um vídeo feito com carinho, pode te ajudar aí a conhecer um pouco mais a banca Publi Consulte. Fica com Deus, Deus abençoe, viu, gente? Abraço.